A gente tem uma força inacreditável, capaz de realizar qualquer sonho que a gente consiga imaginar e acreditar de verdade. Parece óbvio, né? Mas e se os próximos 3 dias mudassem sua vida mais do que os últimos 3 anos? E se mudar seus hábitos, pensamentos e a forma como você se vê fizesse a diferença na hora de verdade? Parece mentira, mas é exatamente isso que a maioria das pessoas nunca experimenta. Por quê? Porque esperam a aprovação dos outros, a validação externa, para só aí se permitirem agir como quem já chegou lá. E esse é o X da questão. A gente vai descobrir como se comportar como um vencedor, mesmo sem grana, sem status, sem reconhecimento. Afinal, o sucesso brota de dentro para fora, não é? Já reparou como a gente fica esperando uma luz verde do universo para mudar? Uma promoção para se sentir confiante, uma aprovação para se valorizar, uma conta bancária gorda para se achar capaz. É um laço silencioso, mas que prende milhões. E o pior é que parece até lógico. Como agir como quem já conquistou tudo, se você ainda não chegou lá? A chave está nesse paradoxo. Agir como se já tivesse alcançado o sucesso, porque é assim que a jornada começa de verdade. Napoleon Hill dizia que a crença é o combustível de toda conquista, mas não uma crença passiva, não. Uma crença que se transforma em ação, em palavras, em escolhas, e é aí que muita gente tropeça. Espera se sentir pronto para agir, quando na verdade é o ato de agir como se já fosse que te deixa pronto. O sucesso não vem antes da mudança interna. É a mente que impulsiona a realidade. A ciência comprova, a teoria da autopercepção mostra que a gente constrói nossa identidade a partir das nossas ações. Você se vê confiante quando age com confiança, não o contrário. Seu cérebro usa seu comportamento como prova de quem você é. Comece a agir como alguém disciplinado, realizado, seguro de si, mesmo sem resultados palpáveis, e sua mente vai se adaptar a essa nova identidade. É uma transformação interna que se reflete lá fora. Aí surge o grande vilão, a síndrome do impostor. Quantas vezes você já se pegou pensando, será que estou blefando? E se eu te disser que simular é o primeiro passo para realizar? Existe uma diferença enorme entre fingir para enganar os outros e agir como se para se reprogramar. Não é teatro, é treino intencional, um trabalho consciente de moldar sua mente. Imagine alguém que quer uma promoção. Se continuar inseguro, esperando ordens, nunca vai ser visto como líder. Mas se começar a tomar iniciativas, se comunicar com clareza, se vestir como uma líder, pensar como quem resolve problemas, o ambiente vai reagir de acordo. A postura muda a percepção, e a percepção abre portas. Isso não é teoria, é prática. Muhammad Ali já sabia disso. Antes de ser campeão, ele gritava, "Eu sou o maior". Não era arrogância, era convicção. Ele agia, falava e pensava como um campeão até que a realidade não teve como deixar de acompanhá-lo. E esse padrão se repete até em gente comum. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que quem descreve seus objetivos como se já estivesse vivendo-os tem até 33% mais chances de realizá-los. Quando você diz, estou me tornando alguém disciplinado e não espero um dia ser, seu cérebro entende como um comando e busca ações para confirmar isso. Ativa áreas ligadas à motivação e à tomada de decisão. Até a roupa que você veste influencia na sua forma de pensar. Um estudo mostrou que profissionais que se vestem como quem já ocupa a posição desejada se sentem mais confiantes, produtivos e são percebidos como mais competentes. Mas não se trata de imitação, não é um jogo de fachada. É uma transformação interna, reforçada por ações externas. O segredo está na intenção. Comece o dia se perguntando, como meu eu mais bem-sucedido agiria hoje?
E isso vai influenciar como você atende uma ligação, como escreve um e-mail, como conversa, como enfrenta uma rejeição. Repetido, isso vira hábito. Foi assim com Napoleon Hill. Poucos sabem, mas ele passou por momentos terríveis durante a Grande Depressão. Endividado, com os negócios falidos, desiludido, quase desistiu. Mas foi nesse momento crítico que ele decidiu agir como se já fosse o cara que ensinava os outros a ter sucesso. Ele se arrumou, ergueu a cabeça e foi até uma rádio local oferecer palestras gratuitas. Essa atitude reabriu portas, restaurou sua reputação e foi essencial para o sucesso posterior de Pense e Enriqueça. Ele não esperou o sucesso para agir como um vencedor. Ele agiu como um vencedor e o sucesso o encontrou. Imagine fazer isso por apenas 3 dias. Só 3. Como você acordaria? Como se comunicaria? Como encararia seus desafios? Você vai perceber que sua realidade começa a responder a essa nova postura. É o poder do agir como se. Você não está esperando o sucesso. Você está se tornando ele. E é assim que os resultados começam a aparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se apresenta a ele. Pode ter força de vontade, acordar cedo, estudar, fazer cursos, mas sem clareza do que quer, tudo vira um movimento vazio. Muita gente se perde nesse mar, trabalha muito, se dedica, mas continua frustrada. Por quê? Porque não tem um destino definido, corre sem rumo. E isso tem consequências. Napoleon Hill dizia que o desejo é o ponto de partida, mas esse desejo precisa ser específico, visualizável, mensurável. Senão, vira uma ilusão sedutora que nunca sai do papel. Já tentou jogar dardos de olhos vendados? É isso que acontece com metas vagas. Dizer quero ser rico não é objetivo, é um desejo genérico. Já quero ganhar 20 mil por mês em 12 meses, oferecendo um serviço X que resolve o problema Y das pessoas Z. Isso sim é clareza. Isso dá direção, foco, ação e persistência. E não é só papo motivacional, é ciência. Pesquisas mostram que quem escreve suas metas com clareza e as revisa constantemente tem mais do que o dobro de chances de alcançá-las do que quem só pensa nelas. A clareza transforma o invisível em tangível, sinaliza ao seu cérebro que aquilo é prioridade, e ele começa a filtrar tudo o que você vê, ouve e sente baseado nesse objetivo. É o chamado sistema de ativação reticular. Já aconteceu de querer comprar um carro e de repente ver aquele carro em todo lugar? É seu cérebro te mostrando oportunidades onde antes só tinha ruído. Você pode pensar, mas eu já sei o que quero. Mas já escreveu? Consegue descrever em detalhes o que deseja? Em quanto tempo? De que forma? Quais recursos? Como seria seu dia ideal? Que tipo de pessoa você precisa ser para merecer esse resultado? Se não consegue responder, ainda está na fase da fantasia. Tudo bem, mas precisa sair daí se quer ver mudanças rápidas. Pense em Wilma Rudolph. Nasceu prematura, teve poliomielite, ficou paralisada e os médicos disseram que ela nunca mais andaria. Mas ela tinha uma imagem na cabeça mais forte que qualquer diagnóstico. Ela se via correndo, competindo, ganhando. E não só visualizava, ela vivia aquilo todos os dias. Resultado: virou a mulher mais rápida do mundo com 3 medalhas de ouro olímpicas. Não por sorte, mas por clareza. E você? Já parou para escrever com detalhes a vida que deseja? Se fechasse os olhos agora, veria sua rotina ideal, seu ambiente, o dinheiro na conta, seus relacionamentos, seu corpo, a energia ao acordar. Se não consegue ver, não vai conseguir construir. A mente trabalha com imagens, não com ideias vagas. Clareza não é só saber o que quer, é saber por que quer. Qual o propósito? Porque é isso que te mantém firme quando a coisa fica difícil.
Sem propósito, qualquer tropeço vira desculpa para desistir, mas com propósito vira impulso. Então pergunte: o que quer conquistar? Por quê? O que isso representa? Liberdade? Reconhecimento? Contribuição? Que sofrimento você quer evitar? E mais, clareza precisa ser reforçada diariamente. Não adianta escrever só uma vez. Tem que olhar, revisar, visualizar. Napoleon Hill falava sobre autossugestão, que é repetir mentalmente seus objetivos com emoção e convicção. Reprograma seu subconsciente. É como um treino. Quanto mais treina, mais fácil fica agir em linha com sua visão. Se você acorda sem rumo ou termina o dia sentindo que fez muito e realizou pouco, talvez a falta de definição seja a resposta. Você está no automático, reagindo a urgências, expectativas, obrigações, cansaço, e deixa seus sonhos para quando der tempo. Mas tempo não se encontra, se cria quando você sabe o que está fazendo. Então pare agora e escreva. Agora mesmo. Escreva seus objetivos como se estivesse assinando um contrato com o destino. Detalhe sua vida ideal, com data, emoção e verdade. Não importa se não sabe como vai fazer. O como vem depois do o quê. Clareza gera movimento. Movimento gera oportunidades. E as oportunidades certas aparecem para quem sabe exatamente o que procura. A verdade que ninguém quer encarar é que no caminho do sucesso você vai cair. E não uma vez. Vai errar, se frustrar, pensar em desistir. Mas isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está tentando. O que separa quem chega lá de quem desiste não é a ausência de falhas, é a resiliência. É a capacidade de se levantar mais rápido que caiu. É seguir em frente, mesmo quando parece que não vale mais a pena. Napoleon Hill chamava isso de persistência impulsionada pela fé. Uma fé inabalável em si mesmo, no propósito e no processo. Ele sabia que os momentos de maior crescimento vêm depois dos maiores tombos. E nesses momentos, tudo quer te parar. Cansaço, pressão, vergonha, medo do julgamento. Você questiona se vale a pena, se é capaz, se está no caminho certo. E é aí que quase todo mundo desiste. Mas existe um segredo que os bem-sucedidos aprenderam. Eles tratam os desafios como testes, como provas. A vida pergunta: você quer isso mesmo? E em vez de lamentar, respondem com ação. Não esperam ter energia para continuar, continuam, e a energia surge. A motivação não vem antes, vem depois da ação. Resiliência é continuar sem garantias, sem aplausos, sem resultados imediatos. Pelé, o rei do futebol, todo mundo conhece, mas poucos se lembram do menino que jogava descalço nas ruas de Bauru, com bola de meia, que via o pai chorar por não conseguir sustentar a família. Ele tinha todas as razões para desistir, mas não desistiu. Cada queda, mais vontade de levantar. Cada vez que diziam que era pequeno, pobre, jovem demais, ele respondia com talento, coragem e perseverança. Pelé não foi grande só pelos pés, foi gigante pela mente. E isso se aplica a você. Você vai ouvir que não é o momento, que não tem estrutura, que está sonhando alto demais, que é melhor se conformar. Até sua própria cabeça vai te dizer que não tem mais jeito. Mas entenda, o fracasso só é permanente se você parar. Enquanto estiver de pé tentando, você ainda está no jogo. Cada tentativa é um voto na pessoa que você está se tornando. Cada vez que escolhe continuar, mesmo cansado, você diz ao universo: estou pronto. E o universo respeita quem não se rende. Existe um padrão psicológico chamado falácia do esforço perdido. Diz que ao investir tempo e energia em algo, a gente se sente tentado a desistir quando não vemos retorno imediato, porque acha que já perdeu demais. Mas e se você estivesse mais perto do que imagina? E se o que você chama de fim for só uma curva antes da chegada?
Muitas pessoas desistem exatamente quando a vida estava prestes a ceder. Napoleon Hill passou por isso. Antes de ser um dos autores mais influentes do mundo, ele teve grandes fracassos, inclusive financeiros. Durante a crise de 1929, perdeu quase tudo. Mas em vez de se vitimizar, reavaliou, ajustou e persistiu. Foi nesse período que escreveu com mais intensidade. E foi justamente a dor que o fez tocar tantas vidas depois. Porque ele não apenas estudou o sucesso, ele viveu o fracasso. E o que o destacou foi a decisão de não parar. Você já viveu frustrações, talvez esteja em uma fase parada. E aqui vai uma pergunta que pode doer. O que você tem feito com seus tombos? Usado como desculpa ou como combustível? Tem contado para os outros como a vida é injusta ou para si mesmo que ainda não acabou? Porque uma certeza nessa jornada é que os obstáculos não vão desaparecer. Mas você pode se tornar tão forte, tão persistente, tão determinado, que eles não terão mais o mesmo poder sobre você. A psicologia positiva mostrou que a resiliência é mais decisiva que QI, talento e até inteligência emocional, quando se trata de sucesso a longo prazo. E o mais interessante, resiliência se treina. Não é um dom, é uma decisão. E essa decisão se constrói a cada dia, nos pequenos momentos em que você escolhe não desistir. Então, da próxima vez que a vida te derrubar, lembre-se, o chão não é seu lugar. Levante-se, respire fundo e continue. Não com pressa, mas com propósito. Quem persiste, vence. Não necessariamente primeiro, mas no final. E o final é o que importa. Nada no mundo tem mais poder para mudar sua vida do que a força da sua própria crença. Não importa o quão difícil tenha sido sua jornada, se você acreditar com intensidade, com firmeza, com profundidade, muda o jogo. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Não é fé religiosa, é fé pessoal. É a certeza silenciosa de que você já tem o necessário dentro de si. A dúvida paralisa, a crença movimenta. E quando você começa a se mover com convicção, o mundo se reorganiza. Mas vamos encarar. Acreditar em si mesmo quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando as coisas ficam difíceis? Quando você trabalha duro e não vê resultados? Quando seus pais não entendem, seus amigos duvidam e você mesmo se questiona se vale a pena? É aí que a crença verdadeira é testada e é aí que quase todo mundo desiste. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. Seu cérebro responde diretamente às suas afirmações internas. Tudo o que você repete para si mesmo vira padrão neural. Aquilo em que você acredita sobre si mesmo determina como você age. E como age, determina o que você atrai. É por isso que muitas pessoas passam anos presas no mesmo ciclo. Porque carregam a crença de que não são merecedoras, ou de que não têm o que é necessário. E adivinhe, elas agem de forma limitada, se sabotam, se bloqueiam. Sem perceber, estão dizendo não às oportunidades antes mesmo que elas cheguem. A ciência já comprovou. Estudos em neurociência mostram que o cérebro não diferencia uma experiência real de uma intensamente visualizada. Quando você visualiza com emoção, foco e repetição, seu cérebro entende como algo possível e alinha suas decisões para que aconteça. É como se criasse uma rota alternativa, mas essa rota só se ativa quando você acredita. Bill Russell é um exemplo disso. Um dos maiores nomes do esporte. 11 vezes campeão da NBA, não porque era o mais rápido ou talentoso, mas porque cultivava uma fé inabalável em si mesmo e em sua missão. Ele sabia que cada jogo era mais que um jogo, era um exercício de crença. Ele entrava em quadra com a certeza de que merecia estar ali e jogava como se o título já fosse seu, não por arrogância, mas por alinhamento interno. E o resultado foi que o mundo teve que aceitar isso como verdade.
Contudo, acreditar não é mágica, é exercício. Você precisa treinar essa convicção, se proteger de tudo que tenta diminuir sua fé, se blindar das vozes que querem te lembrar de seus erros e limitações. E muitas vezes, essas vozes estão dentro da sua própria cabeça. Você já reparou como é mais fácil elogiar outra pessoa do que reconhecer seu próprio valor? Fomos condicionados a duvidar, a temer o julgamento, a nos comparar o tempo todo. E esse ciclo corrói a autoconfiança como um ácido silencioso. Mas você pode parar isso. Comece pela linguagem, pelas palavras que você diz para si mesmo, mesmo quando ninguém está ouvindo. Em vez de repetir "eu não consigo", diga "ainda estou aprendendo". Pare de se sabotar com "não consigo". Troque essa frase por "estou aprendendo" e veja a mágica acontecer. Parece pouco, mas faz toda a diferença. A sua mente, essa fera inconsciente, escuta e obedece, não fica julgando. Se você se limita, ela te limita. Mas se você se declara em constante evolução, ela te impulsiona, te guia. Pense em Napoleon Hill. Quebrou, ficou isolado, a família pressionava, as dívidas o sufocavam. Um verdadeiro nó na garganta. Mas ele seguiu escrevendo, ensinando, acreditando. Quando perguntavam como aguentava sem ver resultados, ele respondia: "É quem eu sou". A força dele não vinha do sucesso, mas da própria identidade. Ele tinha fé em si mesmo e ponto final. Repita comigo: eu acredito em mim, sem promessas, sem aplausos, sem pressa. Eu acredito. Transforme isso em um mantra. Escreva, grave, imagine, sinta. Viva como se já fosse realidade. Quanto mais você crê, mais você age. Quanto mais age, mais o mundo acredita em você. Uma mente firme muda a realidade. Não espere nada de ninguém, a não ser de você mesmo. O sucesso não é um destino, é uma construção diária, feita de escolhas, pensamentos, ações e atitudes. Comece a agir como alguém que já venceu, e o mundo vai te responder. Sua transformação não depende de sorte, mas de garra. Você já deu um passo que muitos sequer cogitam. Continue. Tem um vídeo novo te esperando ali, clica nele. Mais um degrau na sua escada rumo ao sucesso, um pouquinho melhor a cada dia. Valeu por estar aqui, a gente se encontra no próximo.